Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Variedade de línguas. Nós vamos ver agora variedade de línguas. Este é um dom importante, é o único dom que visa a edificação pessoal. O propósito desse dom não é para os outros, é para nós mesmos. Nós mesmos. Mencionado 57 vezes no Novo Testamento. Vamos ler de novo Marcos 16. Marcos 16, 17 está aí na sua folha. Marcos 16, 17 e 18 diz: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus disse no Novo Testamento, Jesus declarou, foi Jesus quem disse, e em nenhum outro lugar ele disse. Jesus disse: em meu nome vocês falarão novas línguas. É doutrina de demônios aquele que vem e diz que isso já acabou, porque em nenhum lugar da Bíblia você lê alguém instruindo que já acabou, muito menos Jesus. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo e Jesus disse que eu e você, no nome dele, falaremos novas línguas. Em 1 Coríntios, já lemos o versículo 14, 4, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Irmão, vamos voltar lá naquela questão dos dons. Quem pede, quem tem, quem recebe, quem Deus quer dar, quem Deus não quer dar. Como que é aquilo mesmo? O Senhor dá conforme lhe apraz, é o que o texto nos diz. Então as pessoas dizem assim: eu não tenho, porque Deus não quis dar. E isso não é verdade. Esse é um engano das trevas. Se eu não tiver, é porque eu não criei, eu não aprendi, eu não pedi, ou eu nunca estou numa circunstância para ser usado por Deus. Porque Deus vai manifestar todos os dons que Ele tem para manifestar, todas as vezes que eu tiver na circunstância que é necessário aquele dom. Não tenha dúvida disso. Só não fará isso se eu não quiser. Porque Ele não afronta. Se eu não crer, se eu não pedir, se eu não tomar conhecimento. Então não é uma premiação que Deus num dia de lua falou assim: hoje eu vou dar, toma aí, olha. Ih, recebi, agora eu tenho. Agora eu tenho. Não, eu tenho vergonha de usar. Ah, eu tenho vergonha de usar, mas eu tenho. Não, irmão. Deus é um Deus sábio. Você vai se encontrar numa situação em que você não sabe o que dizer e você, Senhor, põe na minha boca uma palavra de sabedoria, põe na minha boca uma palavra profética e o Espírito Santo vai se manifestar. O que a Raquel está dizendo é que alguns se acham capazes. Eu não preciso de mais nada. Eu já sei fazer. Lá na minha empresa, eu sou o responsável por tudo isso aí, eu domino isso aí. Ou então, é o que ela disse, alguém que entra sem noção do que vai fazer, sem noção do que é ser crente, do que é ser discípulo, do que é ser membro de uma igreja. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas assim. Mas, se nós temos noção de que vamos para um propósito específico de Deus, nós temos que saber como nos capacitar, assim como o astronauta no exemplo da Raquel. Eu tenho que me capacitar. E o dom de línguas é um dom que o Senhor diz assim: aquele que fala em línguas
edifica a si mesmo. Seria possível Deus virar e dizer assim, esse dom não é para você? Se ele falasse isso, eu diria a ele, Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu não vou ficar sem ser edificado. Porque o Senhor disse que esse dom me edifica. Eu quero esse dom, Senhor. É verdade, irmão. Senhor, o Senhor mesmo disse que edifica. O Senhor vai virar para mim e falar assim, não, esse eu não te dou, não. Ah, esse eu não ganhei, esse eu não consigo. Não. Creia. Se você crer, você já recebeu. Senhor, eu estou aprendendo que o dom de falar em outras línguas é uma manifestação do teu Espírito e talvez seja o dom que mais precisa acontecer, se efetivar, ser utilizado no dia inteiro. Andando de ônibus e falando em línguas. Dirigindo carro e falando em línguas. Orando e falando em línguas. Pensando e falando em línguas. Vai dormir e falando em línguas. O tempo inteiro eu vou falar em línguas. E eu vou sendo edificado. Sim, Elizabeth. Falar em línguas. O tempo inteiro. Onde você for, você pode estar orando em línguas. E vai tornando um hábito, né? De orando. E vai ser edificado dele. Vai dando uma experiência dele. Quando ele assusta, ele diz, gente, mas como que é isso? Um livro muito bom. Esse livro que a Elizabeth está dizendo, está aí na apostila, ele está no site, indicado no site, e junto no site você tem uma ministração que nós gravamos aqui no projeto, chamada O Falar em Línguas, que foi ministrada baseado nesse livro. Então vale a pena você pedir o livro pelo site, vale a pena você ouvir essa ministração, porque creia, eu estou aqui para te ensinar, e creia nisto. Nós experimentaremos coisas tão maravilhosas de Deus, a partir do momento em que nós crermos e começarmos a exercitar o dom de línguas intensamente, que nós não temos como descrever. Creia nisso. É uma ferramenta. Como é que eu vou para diante do Senhor e falo assim, bem fraquinho, bem assim, não fui edificado, todo assim, sou eu, né, Senhor? Me põe lá na frente dessa guerra aí. Não, meu filho. Não, mas eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser um ministro, Senhor. Não, meu filho, eu não te ponho. E aí a gente descobre muita gente se aventurando na batalha. Então eu vou dizer ao Senhor, Senhor, então me edifica, eu preciso ser edificado. Filho, fale em línguas. Irmão, é tão simples quanto você dizer, eu estou com falta de vitamina B, então coma verdura. Senhor, eu vou falar em línguas. Eu preciso falar em línguas, eu preciso deste dom, é um dom do Senhor. Ele dá conforme lhe apraz. Eu estou dizendo ao Senhor que eu preciso ser edificado o dia inteiro. Em cada circunstância eu quero me edificar no Senhor. Então, Senhor, eu quero falar em línguas. E nós simplesmente falamos em línguas. Agora, eu queria passar com você sobre o que é falar em línguas. Por que se fala em línguas? Nós temos, inicialmente, duas questões muito importantes sobre o falar em línguas. Primeiro, é possível que Deus queira proclamar com voz audível para o processo criativo algo que Ele não quer que ninguém saiba. Se a palavra é a ferramenta criativa, construtora, é possível que Deus queira construir alguma coisa sem que nem os demônios, ninguém, nem a gente mesmo, saiba o que está acontecendo.
estratégias de Deus. Tem alguma coisa sendo proclamada nas regiões celestes e o inferno está em polvorosa, porque eles não têm noção de nada, não entendem nada. Não há dúvida que essa não é a motivação ou a explicação mais nobre do falar em línguas. Deus não precisaria disso, irmão. Deus poderia cegar ou ensurdecer os demônios. Mas é possível que Deus queira que eu proclame algumas coisas e que ninguém mais fique sabendo, só Ele sabe. Então fale em línguas. Deixe o Espírito Santo falar através da sua boca com uma língua que não é compreensível nem nos idiomas da terra, nem no mundo espiritual lá pelos inimigos. Porque Deus pode estar executando algo através de você. Segunda questão que esclarece e fortalece isso que eu estou dizendo. É possível que Deus queira fazer alguma coisa que Ele não pode fazer apenas com o idioma fraquinho que nós temos no português, no inglês, no idioma que for. Tem alguma coisa que Deus quer construir com palavras, mas não existem essas palavras no nosso idioma. O jeito que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, o que vai ser movido no mundo espiritual, não acontece se for com as nossas palavras, do nosso pensamento, da nossa vida. Então o Espírito Santo traz o entendimento. Eu me lembro que certa vez o Espírito do Senhor me levou a uma pessoa, num auditório, numa reunião. Eu não sabia porque que eu estava caminhando em direção àquela pessoa, mas eu me vi caminhando em direção àquela pessoa, e quando eu cheguei de frente com a pessoa assim, olha, eu sabia que o Espírito Santo tinha me levado ali. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que orar. E o Espírito Santo falou, ore em línguas. E eu comecei a orar em línguas, e orava em línguas, e orava em línguas, e orava em línguas. E saí e fui embora. Voltei para o lugar que eu estava. No dia seguinte, é que alguém veio me contar que aquela senhora era uma mulher envolvida com satanismo. Era uma mulher comprovadamente envolvida com satanismo. E que estava trazendo problemas àquela igreja. Eu não sei o que eu orei. Eu sei que Deus operou de uma forma real naquela igreja. E neutralizou a ação dos demônios através daquela mulher. Mas eu não sei o que eu orei. Mas o Espírito de Deus, ora em línguas. E ele começou a executar o que queria executar nas regiões celestes. Então, irmão, além de eu saber que sou edificado, eu tenho que me lembrar, como no dom da profecia, de que eu estou usando palavras para construir algo do propósito de Deus. Ore em línguas. Inúmeras vezes, você vai saber no seu espírito o que você está orando. Inúmeras vezes o Espírito Santo vai te mostrar claramente, você até começa a orar por um motivo em português, mas de repente você começa a orar por aquele motivo e aquelas questões, sabendo no seu espírito que é aquilo, mas orando em outras línguas. Ore em línguas, aprenda isso, irmão. Você, como um cristão, um discípulo de Jesus, pode, precisa, deve e vai exercitar orar em línguas. Consuelo, você se lembra da pergunta que você fez no domingo? Quais as estratégias que Satanás usa para impedir que as pessoas orem em línguas? A primeira delas, talvez a mais comum, a mais imediata, é a incredulidade. Por incrível que pareça, nós ainda temos, no século XXI, inúmeras pessoas que ensinam que não existe isso. Que tem, de alguma forma, na sua mente, na sua alma, até uma raiva desse negócio de gente que ora em línguas. E fazem questão de ensinar um ensino redutivo. E no reino de Deus não existe nada redutivo, pelo contrário, existem coisas multiplicadoras.
reduz, diminui, limita, sufoca. Ah, línguas não tem não, isso aí não é de Deus não. Pois creia, irmão, que é bíblico, que os apóstolos, que os discípulos, que Jesus, que a Bíblia nos ensina e que hoje os servos do Senhor em todo o mundo são testemunhas vivas de que Deus faz muita obra, muita coisa e nos edifica quando oramos em línguas. Então, a primeira estratégia do diabo é disseminar essa doutrina de que não. Segunda estratégia que nós poderíamos enumerar, a ignorância. Porque não se trata só apenas de um líder não ensinar, ou ensinar que é proibido, que não existe. Trata-se também da ignorância nossa. Do entendimento de que eu preciso disso. É como você vai ao médico e fala assim, médico, doutor, eu estou passando mal, eu estou fraco, mas a senhora toma café? Não, eu não tomo café, eu não tomo, de manhã eu não como nada. E na hora do almoço? Não, na hora do almoço eu belisco lá uma batatinha frita, eu passo no McDonald's. E de noite? Ah, de noite eu tomo um chazinho com um biscoitinho. Há quanto tempo isso? Ah, tem uns 10 anos que é assim. Minha senhora, meu senhor, você precisa se alimentar. Ah, doutor, é a mesma coisa. Meu irmão, eu e você, como discípulos de Jesus, nós precisamos falar em línguas. Porque falar em línguas nos edifica. Não tenha dúvida. É um determinado nutriente. E esse nutriente, ele é estratégico demais. Nós precisamos falar em línguas. Nós precisamos ser crentes que oram em línguas, que falam em línguas. Nem só de pão viverá o homem. Um versículo maravilhoso para esse momento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus na boca de quem? Do corpo de Cristo. Nossa. Outra estratégia que o maligno usa, junto com a mensagem herética, junto com a ignorância de muitas pessoas. Outra estratégia que o inimigo usa, o constrangimento. Pastor, eu tenho vergonha até de orar em português em público. Eu vou orar em inglês? Eu vou orar em espanhol? Muito menos nessa língua estranha aí que não sei o que é. E a vergonha, e o constrangimento. Eu lembro de uma vez que Deus me ensinou uma coisa, que eu sempre viajei muito. E quando você chega num lugar, você geralmente é recebido ali pelos irmãos da igreja, que pegam no aeroporto, que levam para um hotel, levam para uma casa, levam para um restaurante. O tempo todo as pessoas estão te servindo. E no princípio eu ficava constrangido com algumas coisas, assim, preocupado. Não, irmão, estou te dando trabalho. E um dia Deus falou comigo da seguinte forma. Quando você recebe alguém lá na sua casa, quando você decide dar uma carona, você faz isso cheio de... ou você faz isso por prazer? Eu faço isso por prazer. Quando você diz, não, entra aqui no carro, eu te deixo lá, eu te levo lá. Você está fazendo isso de coração ou você está assim, ai, que coisa, meu Deus. Não, Senhor, eu faço isso de coração, eu estou interessado em servir aquela pessoa. Pois creia que as pessoas que estão fazendo isso com você também estão assim, de coração. Então não se constranja, simplesmente desfrute. Ah, mas eu estou dando trabalho. Está dando trabalho? Não, para de falar que está dando trabalho, que eu estou fazendo com alegria, é meu prazer. Então Deus me ensinou a olhar as pessoas e dizer, eu não preciso me constranger mais. Isso serve para você. Quando você olhar alguém, servo do Senhor, orando em línguas, orando em voz alta, orando publicamente, creia de todo o seu coração que ele não está nem um pouquinho constrangido. Mais do que isso, quando você vê alguém orando assim, você debocha dele ou você diz, puxa vida, Senhor, que coisa,
Então ponha-se no lugar dele. Quando você liberar esse constrangimento e orar em público, e orar em voz alta, ou em orar em línguas, você vai estar vivenciando a mesma coisa. Autoridade, presença do Senhor, e ninguém vai estar à sua volta olhando e criticando e debochando, que seria o motivo do constrangimento. Creia, vença o constrangimento. Fala assim, Satanás, ó, você está aqui debaixo dos meus pés. É verdade, irmão. Certa vez eu cheguei em Niterói, era um calor violento, estava eu com um amigo, e nós fomos na casa de umas pessoas muito nobres. Eu não conhecia aquelas pessoas, meu amigo é que conhecia, e eles estavam sentados num jardim magnífico, e ao redor daquela mesa, aquele lugar lindo, e eles estavam tomando chá gelado. O calor era insuportável. E todos mexiam o copo, um copo de cristal, e o gelo balançando, aquele barulho, e a outra lá pôs de novo mais chá. E aí alguém ofereceu para o meu amigo, não, obrigado, não, obrigado. E vieram oferecer para mim, eu falei assim, não, obrigado, obrigado. Eu estava constrangido. Eu fiquei olhando para a garrafa de chá gelado. Mas o meu amigo não pediu, não tomou, eu não vou aqui, vou pagar esse vexame aqui, não, de jeito nenhum. Eu não conheço ninguém aqui, gente. E quando nós fomos embora, ele virou para mim e falou assim, eu estava doido para tomar aquele chá. E eu falei assim, por que você não pediu? Vergonha, constrangimento, sei lá. Eu falei assim, eu também, ué. Meu Deus, que besteira, que bobeira. Se não tivesse ninguém, eu deveria ter falado assim, tem uma aguinha gelada aqui? E as pessoas não iam pensar de mim, que sujeito intrometido. Não, as pessoas me serviriam uma água, mas a gente fica constrangido, com medo do que as pessoas vão pensar de nós, tentando guardar a nossa reputação. Eu não pedi gelo, eu não pedi chá gelado, eu mantive a postura. Ô fino, ô bobo. Irmão, não deixa o diabo te constranger, te bloquear por constrangimento. Seja alguém que vai à frente, vai diante das pessoas e ora. Seja alguém que ora em línguas. Sério, irmão, exerça isso. Nós vamos ficar de pé, nós vamos pedir todos para orar em línguas agora. Sabe como é que você vai fazer isso, irmão? Você vai chegar hoje em casa, e você vai se trancar no quarto, você fecha no banheiro e começa a falar em línguas. Aí o diabo vem com uma armadilha dele. Isso é da sua cabeça. Sai para lá, Satanás. Quem habita dentro de mim é o Espírito Santo. Essa palavra, você está copiando do outro que você ouviu. Sai para lá, Satanás. Isso não diz respeito a você. O irmão falou que ele disse aquilo tudo, mas tinha falado 3 palavrinhas só. E mesmo assim, aquelas 3 palavrinhas, ele disse que era isso, mas outro dia, no outro culto, alguém falou aquelas mesmas 3 palavrinhas falando que era outra coisa. Isso é tudo invenção. Sai para lá, Satanás. Você é que é incrédulo, eu sou crente. E exerça, e comece a exercer. Sabe como uma mina de água que estava entupida, e você tira e começa a fluir, e daí a pouco está jorrando livremente, será com você no falar em línguas, porque para sermos ministros do Deus Altíssimo, nós precisamos deste dom espiritual que nos edifica e que executa algumas coisas no mundo espiritual pelo poder da palavra. Isabel. Maria Isabel, para você falar em línguas, basta você querer. Você começa a falar em línguas. Se eu quiser, eu começo a falar. Eu não estou querendo, não começo a falar. E o Espírito Santo começa a usar isso, porque é o nosso Espírito que fala. Nós não estamos falando de ímpios, que vão abrir a boca e vão inventar palavras. Nós estamos falando de templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Libere e comece a se edificar orando em línguas. Você crê nisso, irmão?
Quem aqui nunca falou em línguas? Levante a mão. Nunca falou em línguas. Agora, você já entrou para o quarto e sem constrangimento, sem vergonha, despojado dessas artimanhas do diabo, eu vou falar tudo que vier aqui agora, Senhor. E o Senhor vai me tomar e vai me conduzir a fluir em línguas. Faça isso para você ver. Você vai para a próxima aula aqui, você vem dar o testemunho, e você não vai aguentar, e você vai falar em línguas ao invés de falar em português. Experimente essa semana. Espírito Santo, eu estou me trancando nesse quarto, e agora é só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor. Pode durar um dia, pode durar uma semana, pode demorar um mês, não interessa. Mas eu criei naquele negócio. E eu vou exercitar línguas. Não é porque eu quero ver como é que é. Eu queria ver como é que é. Será que é? Não, é porque eu tenho um propósito. Eu sou o teu ministro. Eu estou disponível ao Senhor. O Senhor vai me usar poderosamente. Eu quero ser edificado como eu nunca fui edificado através desse nutriente tão chave para a edificação pessoal. Eu quero isso, Senhor. Havendo esse propósito, pode ter certeza, vai fluir.